Muito bem, meu amigo e minha amiga, eu gostaria de compartilhar com todos uma mensagem muito importante que está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 41, onde o Senhor Jesus, ele disse assim: vigiai e orai para não cair na tentação. O espírito está pronto, ou seja, o espírito é forte, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus, ele disse isso, e é interessante observarmos que ele estava prestes a ser preso e passar por uma série de dificuldades da sua vida, sofrimento, ia ser traído por Judas, né? Enfim, Jesus ia passar uma tremenda luta, mas no Getsemane ele disse aos discípulos: esperai aqui que eu vou ali orar. Jesus se separou dos discípulos e foi orar, ou seja, ele foi falar com o Pai, falar com Deus, porque o cristão, ele tem que entender que nós temos uma vida com Deus e nós não podemos relaxar nisso. Nós temos que nos separar de tudo para termos o nosso momento com Deus, né? De fazermos a nossa oração e entendermos que o cristão, ele não vive conforme os seus olhos veem, ele vive pela fé. Nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, no seu caso, né? Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. E o que isso quer dizer? Que você não se pode deixar levar pelo que você vê, pelo que você ouve, porque as coisas naturais é diferente das coisas sobrenaturais. Por exemplo, o Senhor Jesus deu aos discípulos poder e autoridade para curar os enfermos, para libertar os endemoniados. Está escrito lá em Mateus 10, quando ele escolheu os discípulos, ele deu autoridade para todos, para libertar as pessoas. E como que isso acontece? Veja, uma pessoa chega enferma, nós determinamos a cura dela, porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé, nós ouvimos que a pessoa está com um problema, mas nós enxergamos ali a fé, de que o milagre irá acontecer. Por isso nós oramos por ela, para que os milagres aconteçam, e acontece. Quando se crer nisso, o milagre acontece. Para que o milagre aconteça na vida de uma pessoa, é necessário que ela creia. Ela tem que crer no impossível. Você quer que o milagre aconteça na sua vida, você tem que crer no impossível. Você tem que acreditar no poder da oração. Você tem que acreditar na palavra de Deus, acima de tudo. Ainda que os nossos olhos veem dificuldades, mas pela fé, meu amigo e minha amiga, nós não nos deixamos abater pelo que os nossos olhos veem, entendeu? Pelo que os nossos ouvidos ouvem. Não, nós temos que crer no impossível, crer no impossível. Você compreende isso? O médico diz que você está doente disso, daquilo, mas pela fé, você fala: não, mas em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer esse problema, eu já me vejo curado. Você recebe um laudo médico, onde o médico diz: olha, você está com coronavírus, por exemplo, deu positivo o seu resultado, mas você fala: não, peraí, está repreendido em nome de Jesus. Enquanto a pessoa natural se desespera diante daquela novidade, daquele diagnóstico, a pessoa natural se desespera diante disso, sim, porque ela vê os reclames, ela vê as notícias, né, de pessoas morrendo todo dia, então ela se desespera diante daquilo. Mas a pessoa da fé fala: não, está repreendido em nome de Jesus. Ela não se deixa bater, ela não se deixa levar por esses diagnósticos, porque ela sabe que a fé que ela tem é maior do que qualquer coisa. A fé transforma, a fé cura, a fé liberta, a fé muda qualquer situação. Então, meu amigo e minha amiga, tem que se viver pela fé, tem que se viver pela fé. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus teve um contato com Deus, porque é assim que tem que ser.
O diabo, ele fica circulando, querendo encontrar uma brecha para tentar entrar e destruir a vida da pessoa. Como aconteceu, veja só, Judas, ele era um homem de Deus, um discípulo, curava, libertava, levava as pessoas a terem uma vida de qualidade, através da palavra do próprio Senhor Jesus, mas ele fraquejou, ele se deixou levar, e o diabo entrou na vida de Judas, no qual ele acabou traindo Jesus. Está claro, lá em Lucas 22, versículo 3, diz claro que o diabo entrou em Judas. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que vigiar bastante e não permitir que o diabo entre na sua vida, tirando a sua fé. Não, você não pode permitir isso, tá certo? Vigie bastante, vigie, porque está escrito claramente lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai. Então tem que vigiar bastante, tá bom? Vigie, não permita que as coisas naturais deste mundo falem mais alto do que a sua fé. Não permita. Fique firme no seu propósito com Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. Quebre os obstáculos para buscar a Deus. Fique ligado, meu amigo e minha amiga, em Deus. Diante de qualquer circunstância, mesmo que para você as coisas não estejam boas, mas creia de que vai mudar a sua situação. Vai mudar. Você está doente? Acredite, você vai ser curado. Você está enfrentando uma situação difícil economicamente falando? Acredite, Deus vai abrir as portas para você. Mas você tem que crer. Você tem que crer e buscar o Senhor Jesus na sua vida. Você tem que crer e buscar. Vir à igreja. Por isso que nós estamos com as portas abertas aqui, esperando que você venha para buscar a Deus, para buscar o Senhor Jesus. Logo essa pandemia vai passar e vamos poder nos reunir para buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E pode ter certeza, Deus ele vai mudar a história da sua vida conforme a sua luta, conforme a sua perseverança, conforme a sua força. Tá bom? Deus te abençoe, não desista da sua fé, jamais. Fique firme e fique forte. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.